Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, sempre neste horário da 1h30 da tarde, com as personalidades aqui da nossa região metropolitana, gente que passa pelas bancadas do programa para debater com você, discutir com você os temas importantes, a pauta da nossa região e, claro, os assuntos mais que quentes e fervendo da política nacional também. Sempre o telefone aberto para a sua participação com a gente, 3223-1120. 3223-7676. Você liga, participa com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre o que a gente debate, sobre o que a gente discute aqui. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. E na madrugada, quase 6 horas da manhã, aconteceu a votação no Senado da República. Um absurdo, não é? 15 minutos para cada senador dizer basicamente tudo aquilo que já tinha sido dito ao longo de todos esses 5, 6 meses aí de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, né? Ninguém aguentou, sinceramente tentei ficar ligado, mas às 2h30 da manhã capotei, só fui acordar quando o sol raiou na janela da minha sala, tá certo? Não dá para aguentar uma coisa dessas, né? Me admiro e dou uma medalha, né, de honra ao mérito aos repórteres que vararam a madrugada lá nas principais emissoras, as mais estruturadas. É evidente que os profissionais vão se revezando. As menos estruturadas, algumas emissoras de rádio, por exemplo, né, ela está acordada há 48 horas praticamente, né, um recorde, eu acho. Bom, Dilma Rousseff está afastada, Michel Temer assume a presidência da República por até 6 meses, não é? A Dilma tem a possibilidade de se defender ante esse processo que vai ser pilotado pelo presidente do STF, do Supremo, e daqui para frente vamos ver o que é que vem por aí, né? Se o presidente Michel Temer consegue dar uma virada aí nessa situação triste, complexa, difícil, situação política e econômica que atravessa o país. Comigo aqui na bancada, Fábio Pimentel, presidente do Sindeste aqui de Santos, ao lado do nosso Marco Santana, editora adjunta do Jornal da Orla, e a Angélica Mariano conosco, presidente do PTC de Guarujá. Manchete do Jornal da Orla, que circula nesta quinta-feira aqui por Santos, né, por toda a região metropolitana, traz na capa exatamente o Michel Temer, o presidente agora em exercício. Temer não pode errar, né? É como se tivesse uma única bala, não gosto desse termo, porque a gente lembra o Collor, né? Fernando Collor lá atrás, que é o único tiro, uma bala de prata, não sei o quê, para acabar com a inflação e para recuperar a economia, essa coisa toda, e o Collor deu no que deu, né? Está aqui o Jornal da Orla ao Fábio, Santana recebe também, a Angélica ganha o Jornal da Orla desta quinta-feira. E a gente destaca também, né, enviado pela Secretaria de Comunicação de Santos, o DO, Diário Oficial da Cidade, traz aqui na capa: Centro de Soluções de Conflitos consegue até 80% de acordos. O Resolve Aqui foi criado há 5 meses, uma parceria da Prefeitura com o Poder Judiciário. Muito bem. Fábio Pimentel, obrigado pela presença mais uma vez conosco. Estava na cara, caiu a presidente Dilma, assume Michel Temer agora. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. É sempre muito bom estar aqui no painel. E já era esperado, né? Eu te felicito. Tu aguentou até 2 horas da manhã, eu não comecei nem a ver. Não? A gente já sabia o resultado antecipadamente. Sinceramente, ficar vendo senador discursar para senador não é um prato muito apetitivo, né? Não apetece muito. Não cai muito bem, não desce muito bem? É. Muito bem. Santana, prazer revê-lo também mais uma vez aqui no painel regional. Governo novo, né? Vamos ver o que vem por aí, né? Governo novo com cara de velho, com cara de retrocesso, né? Porque, na verdade, além de uma boa parte dos ministros já anunciados pelo presidente em exercício Michel Temer terem feito parte do governo passado, não só da Dilma, mas também da gestão do Lula. Alguns outros aí, na verdade, têm uma trajetória política que se confunde com ficha corrida policial, né? Então, agora, a gente aguardar, torcer para o sucesso desse governo, logicamente, porque o sucesso do governo federal influencia diretamente na vida de cada um, né? Então, na expectativa, e um governo que vai ter muitas dificuldades, que já começa com uma grande rejeição, né? Apesar de não ter sido eleito com cabeça de chapa, não ter exercido o cargo executivo em nenhuma esfera, por intermédio do voto, o Michel Temer já chega com grande rejeição, né? O Datafolha aponta 52% de rejeição,
outros institutos chegam até 70%. A expectativa agora é de ver as primeiras medidas que ele vai tomar. A primeira semana me parece decisiva para ver qual que é a cara desse governo que agora se inicia. Muito bem. Angélica, prazer revê-la aqui no painel regional. E, como todo mundo sabia, cai a presidente Dilma. Cai não, né? Está afastada. Ela segue presa na presidência da República, tem lá as suas regalias quase todas mantidas e assume Michel Temer. Estava na cara, né? Tudo bem, Angélica? Tudo. Às vezes apareceram algumas dúvidas nesse processo, né? Uma boa tarde, uma boa noite. Para quem está na reprise, Santana esqueceu hoje. Quem está na reprise, né? então a gente aproveita aqui, você que está em casa, agradecer a todos aqui. Mas vem uma nova esperança. Acabei de escutar agora na rádio dizendo que o povo brasileiro começa a tirar alguns projetos. Lógico, a gente tem uma esperança, né, que tudo que muda, mas concordo um pouquinho com o Santana, vem com uma cara já antiga, até porque o vice-presidente, ele é vice-presidente dessa chapa que era da Dilma, por 2 vezes foi, né? Ainda agora assumiu, mas até algumas horas atrás era o vice-presidente da mesma chapa, que o povo elegeu, que o povo colocou. São, segundo a nossa presidente, 54 milhões de votos, 55 milhões de votos, ela falou no discurso dela hoje. Mas a gente vibra que seja algo positivo, né? Nós, como os brasileiros, temos que ter as esperanças sempre, mas também vibramos, como eu sempre bato, estou aqui, que todo esse levantamento que levou a isso de corrupção ou de ilegalidades continue dentro do país, continue acontecendo, como teve o afastamento, até a gente fica muito feliz, não pela pessoa, mas pelo político, né, que foi afastado, o nosso presidente da Câmara, né, o Cunha, que foi afastado, também isso faz parte do processo contra a corrupção, a gente fica feliz, e que não é só porque veio um novo presidente, ou que está assumindo, ou que vai continuar o processo, que a gente vai parar o processo da limpeza da corrupção. Vibra aqui para que isso continue acontecendo. Muito bem, concordo e assino embaixo, né? O Lava Jato tem que seguir, né? E pressionando e indicando, aliás, o juiz Sérgio Moro está muito quieto aí recentemente, né? Lá o presídio lá de Curitiba foi limpo recentemente, né? Com todo o respeito, as pessoas estavam presas lá. Que infelizmente reforça aquela tese de que a Operação Lava Jato tinha uma conotação mais política, que tinha o principal objetivo ferir mortalmente o PT, em especial o presidente Lula. Porque a famosa lista da Odebrecht, que relacionou mais de uma centena de políticos, uma lista suprapartidária, que contemplava até políticos da oposição, não se falou mais nessa lista, né? Não se tomou nenhuma outra providência. Então, a esperança é de que a Lava Jato, que vai virar filme, né? Vai virar filme, vai virar uma série da Netflix, que na vida real ela tenha mais desdobramentos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Atinja a todos indistintamente, suprapartidariamente, como o Santana colocou, é muito importante. No final, a gente já disse isso aqui várias vezes, né? Todo mundo conhece a minha posição, sabe em quem eu votei. Não votei na presidente Dilma, na reeleição, nem na eleição dela, pelo contrário. Mas se o problema do Brasil fosse só o PT, ou o ex-presidente Lula, a coisa era muito fácil, né? Você prende o Lula, acaba com o PT e pronto, né? O Santana disse aqui de uma maneira inteligente várias vezes isso, e é pura realidade. Agora, o buraco é muito mais embaixo, né? A gente confia que o juiz Sérgio Moro e a Polícia Federal continue atuando com firmeza. Bom, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone painel regional, confere o programa em tempo real. O painel encerrado vai para o YouTube, você revê os trechos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro. Camila Loi com a gente mais uma vez, né? Atenta à nossa produção e à participação aí do telespectador, não é, Camila? Isso mesmo, Boteirão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Participe do nosso programa, deixe sua opinião sobre esse momento histórico que o país está vivendo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, facebook.com/painel regional TV, ou então pelo nosso telefone. Estamos com 2 telefones novos para vocês continuarem interagindo conosco. 3223-1120 e 3223-7676. Deixe sua participação, estarei durante todo o programa recebendo as suas mensagens e passando aqui aos nossos convidados. Muito bem, tem algumas matérias de Brasília, lá está o repórter cidadão, não é? O Manuel Rogério também está por lá.
acompanhando todos os desdobramentos, a saída do governo Dilma e a posse do Michel Temer, enfim, né? Daqui a pouquinho temos 2 VTs, me parece, é isso, né, mesmo, Camila? isso Muito mesmo. bem, a gente coloca Diretamente daqui de a pouco. Brasília. Não é? E, ô, Fábio, você me cumprimentou aí por ter aguentado até as 2h30 da manhã, mas na verdade eu tirava, mudava, voltava, ia um pouco do futebol, voltava, porque não dá, né? Aí o que eu mais esperava realmente era o discurso do Fernando Collor, né? Porque o Collor ia fazer, evidentemente, um paralelo, uma comparação ao impeachment sofrido por ele, que ele negou, né? Disse que não sofreu impeachment, mas sofreu, na verdade. Sofreu impeachment porque a carta renúncia foi deixada de lado e o Congresso insistiu com o processo de impeachment. E foi um dos mais contundentes, incisivos e importantes discursos que eu assisti, acho que nos últimos 10 anos, viu? Porque os tribunos sumiram, né, Angélica? Foi. Aquelas figuras, né? Ulisses Guimarães, Mário Covas, grandes tribunos que tinham aqueles discursos que você ficava, né? Parado e acompanhar, viu o sujeito falar, Gastone Rigg, Isso que eu ia falar, o próprio Gastone Cassione, Rigg, né? que ainda estão, né, Estão estão vivos estão entre fora, nós, mas não tem estão mais lá mandato, no processo. enfim, né? Mas que Então, realmente eram foi lições, sem né? dúvida. Foram lições, quem teve a oportunidade de escutar e participar, realmente foram grandes lideranças, alguns ainda são, mas grandes lideranças em nosso país. E o Collor deixou claro lá que por várias vezes alertou ao governo e a Dilma, né? Não pode andar assim, você está errado. O Congresso, você pode jogar o Congresso de lado e achar que não significa nada, não faça isso. Aconteceu comigo, cuidado com o que você está fazendo. A questão das contas públicas, essa questão das pedaladas, está muito grande, o número está avassalador, né? Aliás, você vai acabar sofrendo impeachment. E fala, olha, não deram bola para aquilo que eu falei. Agora, estamos... é triste a gente escutar isso de um presidente que teve um impeachment, né? Como já foi dito também aqui, a falta de uma liderança, de novas lideranças, de novos nomes, nos leva a isso, ao Collor ter que orientar politicamente o presidente da República, né? Que me desculpe o senador Collor, mas eu fiz parte de uma juventude no impeachment contra o Collor, eu, inclusive estava em Brasília, que nós já falamos, né? Estava lá acompanhando o deputado Maurici Mariano, que se colocou realmente contra tudo aquilo que estava acontecendo, mas a gente se espanta dele ter que dar uma orientação política. Onde estão os nossos novos nomes? Isso, desculpa, vou abrir um parênteses. Você que é jovem, você que, quando a gente fala juventude, não é só 18 anos, mas 30 anos ainda é uma juventude, né? Participe do processo político, porque isso que está acontecendo no Brasil, no político partidário, né? Porque o processo político todos participam através do seu voto, tudo. Porque isso que está acontecendo lá em Brasília, essa falta da gente ter um direcionamento, um nome, uma nova liderança realmente respeitável, com uma nova democracia, é porque realmente existiu uma falha do não surgimento de novos nomes e novas lideranças, né? Muito bem. Porque a pessoa que diz que não gosta de política, deixa a política para quem, entre aspas, gosta, e gosta até demais, e aí nós vemos aí os vários desvios de as conduta, barbaridades. Né? Agora, Edgar, só para complementar o que você falou sobre o Collor, o ex-presidente deu uma entrevista uma vez que ilustra muito bem o que aconteceu com a Dilma Rousseff, o que aconteceu com ele, que acabou acontecendo com a Dilma Rousseff, com relação ao processo de impeachment. Ele fez uma comparação com um sapo dentro de uma panela de água, que coloca em um fogo baixo, do morno, vai subindo, o sapo dentro da panela não percebe, só vai perceber quando está cozido. Então foi exatamente isso que aconteceu com a Dilma Rousseff. Mas olha, ela demorou muito para perceber que o governo dela simplesmente não existia. Ela cometeu um estelionato eleitoral na reeleição, acho que ninguém aqui duvida disso, né? Mostrou um quadro, um Brasil que não existia, né, Fábio? A situação econômica era muito complexa, muito difícil. Todo mundo sabia que o Guido Mantega estava mentindo para o país. Todo mundo sabia que o ajuste fiscal deveria ter sido feito antes de 14, antes de 13. Nos primeiros 2 anos do mandato dela, ela não fez. A gastança continuou. Piorou em ano eleitoral. Me desculpe, Usaram eu vou fazer um desabafo. Para reeleição. Me desculpe, eu vou fazer um desabafo. Isso não aconteceu só com a eleição de presidente da República. Aconteceu aí na última eleição também de prefeitos, né, que colocaram uma situação diferenciada da cidade para conseguir se eleger ou se reeleger. Né? Colocaram fantasias para a população.
é o que a gente chama do marketing, o marketing político, Marketing veio político, com as né? ilusões, não veio com o cidadão que realmente ama a sua cidade, que quer o bem da sua cidade, ou o bem do seu estado, enfim, o bem do país, né? No caso que você citou a presidente Dilma, que não está querendo isso, e vem com um marketing, com uma visão como se a gente morasse em cidades de primeiro mundo, em países de primeiro mundo, e que não é a nossa realidade. Então, também um alerta aí para o nosso novo processo eleitoral, que a população, tenha consciência de filtrar essas ilusões, né? Agora começa o período eleitoral, que tudo nas cidades, que nem a minha cidade lá, zeladoria, ninguém, né, está acontecendo, né? Então, Está acontecendo? Está acontecendo, né? É ano eleitoral, zeladoria não é considerado lá na minha cidade, inclusive, eu vou fazer esse desabafo, como a atual administração não considera como algo que já vem fazer parte de um programa do prefeito, que ele já assume, sabendo que a zeladoria é todos os dias, como a casa da gente, a gente limpa todos os dias e às vezes faz uma faxina maior, mas a zeladoria veio como fazendo parte do programa para do projeto do programa de governo para este ano. Quer dizer, acontece em 4 anos, 1 ano está no programa de governo, não como se fosse um cotidiano. Isso que a população tem que pensar, né? No que esse político que está se apresentando, está se colocando nas eleições, o que ele traz realmente dele, de experiência ou de visão, de nova visão para o município, e não ilusões. Essa coisa do marketing político, eu imagino que vai ser muito complicado nessa eleição municipal agora, né? O pessoal está muito descrente, muito desconfiado, né, Fábio? Você não pensa assim, não? Com tudo que aconteceu, né? Com tudo que está acontecendo ainda, o pessoal desconfia mesmo, tá? Eu prevejo, imagino que vai haver uma renovação nas casas legislativas, principalmente, porque aí no âmbito executivo a coisa é mais marcada, né? Tem muita reeleição é mais fácil, mas nas casas legislativas a gente prevê aí uma grande renovação. Mas a minha preocupação, a Dilma, eu votei na Dilma as 2 vezes, tá? E a Dilma já passou, já está fora. O que me preocupa agora é o que vem com esse governo. Nós temos no Congresso Nacional 54 projetos que destroem os direitos dos trabalhadores, que flexibilizam a CLT, que tiram direitos da CLT dos trabalhadores. E para nós, servidores públicos, tramita agora em regime de urgência o PLP 257, que acaba com direitos assim fundamentais para o trabalhador público, acaba com a estabilidade, acaba com a obrigação do concurso público, congela salário, e aí o congelamento é por 2 anos. Não haverá mais obrigação do funcionário público ser concursado? Não, permite a terceirização direta. A ponte para o futuro transcrito num projeto de lei. É uma coisa absurda. Mas é uma e questão quem fez foi a Dilma. complexa. É bom até que o Fábio esteja aqui representando o sindicato, para a gente, na sequência do programa mais à frente, falar um pouquinho sobre isso, porque parece que o dinheiro realmente sumiu dos cofres públicos federais, estaduais, todos os estados praticamente todos quebrados e os municípios praticamente todos quebrados, com algumas honrosas exceções que a gente vê. Mas olha aqui, você falou bem, né? O governo Dilma passou e agora começa o governo Temer com Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda. Romero Jucá Meirelles foi presidente do Banco Central do Lula, certo, Santana? Não tem, ninguém esquece isso, né? Romero Jucá, vai para planejamento, foi ministro também de Lula. Justiça, Alexandre de Moraes, secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo com Alckmin, e foi secretário dos Transportes no governo Kassab, na Prefeitura de São Paulo, né? Eliseu Padilha, ex-ministro também de Lula, né? E de Dilma. Ou de Dilma, né? Quando você de Dilma foi na aviação, né? Não foi? Foi. Vai para a Secretaria de Justiça, ou melhor, da Casa Civil de Temer. Articulação com Gedel Vieira Lima, da história de volta, né? Também foi ministro do ex-presidente Lula. Para o Banco Central, o nome, não sei se está confirmado, é Ilan Goldfein, acho que é esse o nome, indicado por Meirelles, inclusive, né? Ministério da Defesa, Raul Jungmann, que foi ministro de Fernando Henrique Cardoso, né? Nos esportes é o Leonardo Pisciani, né? Deputado federal. Líder do governo Dilma? Líder do governo Dilma. Líder do governo Dilma na Câmara Federal. Veja lá. Blairo Maggi, ex-governador do Mato Grosso, né?
para a Agricultura. Ministério do Trabalho, Alex Canziani. Relações Internacionais, os governadores, senador José Serra, do PSDB. Para as Comunicações, Gilberto Kassab. Até 15 dias ele era ministro das cidades, não é? Da presidente Dilma. Ele vai ser ministro das Comunicações do Michel Temer. Pai do céu. Da Educação, Mendonça Filho. Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Se houver alguma alteração aqui, vocês podem me corrigir aí. Bruno Araújo, ministro das Cidades. E Achou a saúde aí? Saúde, Ricardo Barros. Ricardo Barros, indicado pelo PP. Isso, é o deputado que, inclusive, propôs a redução do Bolsa Família, do benefício Bolsa Família, para um modo de fechar as contas públicas, né? As pessoas reclamaram tanto que aumentou o Bolsa Família, nominalmente o aumento foi de R$3 por beneficiado, quer dizer, esses R$3 que ele quer cortar. O intervalo, a gente volta na sequência aqui com o nosso painel regional, em instantes. Muito bem, sequência aqui do painel regional com o nosso Fábio Pimentel, do Sindeste aqui de Santos, Marcos Santana, Angélica Mariano e já os nossos vídeos aqui com a nossa Camila Aloy, né? A gente fechou o bloco anterior falando dos ministros de Michel Temer, né? Faltou citar aqui os transportes, né, Santana? Maurício Quintela, investigado, né? Investigado no Lava Jato. Investigado no suspeito de envolvimento num desvio de merendas. De verba da merenda e transporte escolar. Moreira Franco, assessor especial da presidência, tem uma condenação, me parece. Ele foi condenado a devolver R$400 mil para o governo do Rio de Janeiro, na época ele era governador. Ele fez uma biografia falando o governador para todos e mandou a conta para o contribuinte carioca. Mas parece que na Lava Jato acho que ele não aparece, né? Não, mas ele tem uma outra suspeita dele de tráfico de influência na obra do reforma do aeroporto Galeão, que ele teria feito o edital de licitação sob medida para a Odebrecht ganhar a concorrência pública. Você tem aqui Henrique Meirelles, né? Henrique Meirelles na Fazenda, Romero Jucá no Planejamento, Eliseu Padilha Casa Civil, Gedel Vieira na Articulação, aí você tem aqui o Moreira Franco na Assessoria Especial, Gilberto Kassab nas Comunicações, todos ex-ministros de Lula e Dilma, né? Ou seja, a coisa, não sei, eu acho que o Michel Temer poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, né? E evitar, talvez, né? 2 no máximo, ministros que tivessem atuado, né, nos ministérios dos dois governos do PT. Pelo menos isso, né? O problema é que a turma dele é essa, né? Exatamente. O pessoal próximo, dizer, olha, às vezes as pessoas, até nós falamos aqui do Collor, eu ainda encontro muita gente que está confundindo esse processo assim, porque muita gente fala, mas o Collor não foi afastado 180 dias. Não foi porque ele teve a carta de renúncia. Ele renunciou antes do final do processo. Não é isso? Tentou renunciar, né? Tentou renunciar tudo, né? Agora, esse processo está existindo, vamos lembrando, a presidente Dilma está afastada, não é isso? Para continuar o processo de investigação, assume o vice-presidente. Gente, o vice é alguém que é eleito na chapa, ele foi 2 vezes, volta a bater nisso. Então, ele vai compor também com o quem está aí no atual governo, quem faz parte. Vamos dizer, ele precisa do Congresso, que eu acho que é isso que o Fábio falou aqui, não é isso? A respeito de tomar cuidado nesses 54 projetos que estão lá. E desculpa, peço até permissão, não são só esses que estão lá, que o brasileiro tem que tomar cuidado e olhar muito sério e pressionar o Congresso. Mas lembrando, quantos congressistas nós temos do PT? Temos muitos, eu não sei agora de cabeça. Muito. É uma grande representação. Não dá a maioria, né? Não dá a maioria, mas precisam também. Então, o Michel Temer também que vai ter que fazer esse trabalho que a Dilma não fez. Aí talvez seja um grande erro. Lembre-se que o PSDB, né? O PSB, né? esses partidos, o próprio PPS, do Raul Júnior, né? Esses partidos não foram oficialmente para o governo. Né? São partidos que você pode entender que estão dando apoio no Congresso Nacional. O Zé Serra foi na cota pessoal, essa história da cota pessoal é uma coisa meio estranha, mas existe, né? A cota pessoal do Temer, PSDB. O Júnior foi na cota pessoal também em relação ao PPS, e o PSB não foi ninguém para o governo, tá certo? Então, é complicado. Passa 2 meses e a coisa não anda bem e tal, sei lá, para esse pessoal pular fora do barco não custa muito, né? Agora,
Nosso Manuel Rogério e o repórter cidadão, né, o Cristiano Silva, estão em Brasília, não é, Camila? Isso mesmo. Circulando por lá e acompanhando Isso e mesmo. E conversando traz algumas informações pra gente. com deputados também, né? Pode escutar Isso, aí vamos as conferir. matérias que a gente tiver. Continuamos aqui na Casa do Povo, no Congresso Nacional, aqui em Brasília, só que agora com o mestre, né? Doutor Roberto Freire, deputado federal pelo PPS de São Paulo. Deputado, o Senado suspendendo a presidente da República. O senhor acredita no crescimento do Brasil? O Brasil volta a ser estável? Acredito. Agora não espere que será rápido, não, até porque nós estamos com mais de 2 anos de recessão. São 11 milhões de brasileiros que estão sem emprego. A indústria brasileira vem sofrendo um processo de desindustrialização há muito tempo. Isso não é de um dia para a noite, não é estalar de dedo, não vai ser nenhum mágico que vai assumir o governo e resolver esses problemas. Agora, não tenha dúvida, será um presidente da República que, ao falar, a sociedade vai escutar e não vai bater panela. Então, isso já é uma mudança significativa, porque volta um mínimo de confiança de que a gente tem um governo, coisa que agora nós não temos. Ou seja, passando pelo Senado, o senhor acredita numa judicialização? Não, até porque isso eles vêm tentando há muito tempo, não será também novidade que eles vão lá apelar. Mas o Supremo sabe o que diz a Constituição. O julgamento do impeachment não é um julgamento do Judiciário, é um julgamento político do Congresso Nacional. Está previsto na Constituição. Nós não estamos julgando a presidente Dilma por crime comum. Crime de corrupção não vai responder no STF enquanto for presidente, ou responderá nas primeiras instâncias, no momento que sofrer o impeachment e perder a presidência. Crime comum é com a justiça. O que nós estamos julgando é o crime de responsabilidade. Quando ela não teve responsabilidade ao aplicar a lei orçamentária, desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, desrespeitou o Congresso, fora outras coisas que ela fez e que não está previsto nesse pedido, mas que caberia outro pedido. Inclusive, a OAB levou em consideração isso, quando determina no seu pedido que ela obstruiu a justiça. Inclusive, um senador foi cassado porque foi um instrumento que ela utilizou, ela e Lula, para obstruir a justiça, que era a delação do senhor Severo. Vamos ver como está tudo encadeado, e é importante salientar que estamos vivendo um bom momento para a gente desarredar isso e ver se o Brasil começa novamente a ter um rumo de crescimento, de respeito, afirmação de valores e acabar a imoralidade. Quantos mandatos já, deputado? São 8 mandatos, 40 anos de vida pública. Pelo menos com capacidade de estar olhando olho no olho e com a cabeça erguida. Continuamos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, agora com o deputado federal por São Paulo, do PMDB, Edinho Araújo. Deputado, o senhor foi ministro dos Portos por muito tempo. Doutor Michel Temer assumindo a presidência, o senhor acredita que o Brasil vai voltar a crescer, os investimentos e a credibilidade Sim, também? eu acho que é isso basicamente que falta ao país hoje. É credibilidade, é confiança, é previsibilidade e segurança jurídica para os investidores internos do país e os investidores internacionais. E isto o presidente Michel Temer incorpora. Nós vamos ter, portanto, um momento de retomar a esperança do povo brasileiro, que precisa ser resgatado com um governo que preencha esses requisitos. Portanto, o presidente Michel Temer é alguém que conhece como ninguém o Congresso Nacional. Foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos, com experiência larga e que conhece os intelectuais, que conhece todos os atores da política brasileira, um professor conhecido constitucionalmente não só no Brasil, mas também internacionalmente. Boturão, então agora quem falou foi o ex-ministro dos Portos e hoje deputado federal, Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão aqui do Congresso Nacional, nos bastidores do impeachment, para o painel regional. É com você, Boturão. Muito bem, Cristiano Silva transitando lá pelos gabinetes da Câmara Federal, 2 deputados paulistas, não é? Uma figura histórica, não é? O Roberto Freire e o Edinho, que Edinho teve como ministro dos Portos, né? Foi citado aí, secretário-geral de Portos, agora a secretaria que tinha status de ministério não tem mais, né? E gerou uma briga aí com o Jader Barbalho, porque o Helder Barbalho
que inclusive recebeu um título aqui do presidente da Câmara, né, o Santana, de cidadão emérito aqui de Santos. Não sabe nem onde é a Ana Costa, se a Ana Costa cruza a cidade ou se é a Avenida da Praia. Capaz dele dizer isso, Ana Costa, Avenida da Praia. Para que lado fica a praia, o porto? Ele não sabe dizer, não sabe nem se Cubatão sai para a direita e Guarujá pega na balsa, não sabe nada disso. Mas recebeu esse título aqui em Santos e agora a secretaria não tem mais status de ministério. Bom, vamos continuar aguardando. Lembrando que o STF autorizou o inquérito contra o senador Aécio Neves, o caso de Furnas, corrupção e lavagem de dinheiro. O pedido foi do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Inquérito, eu disse, baseado então nas acusações do doleiro Alberto Youssef. Então, olha, tem muita gente aí envolvida num monte de coisa e é preciso realmente que essas situações sejam absolutamente esclarecidas para que a gente tenha um pingo de credibilidade e a política mais limpa, né, daqui para frente. Agora, a gente falava no final do bloco anterior, né, o Fábio tocou num ponto importante, que é a questão que envolve esses projetos que estão tramitando no Congresso e, segundo você diz, cortam aí uma série de direitos adquiridos pelos trabalhadores. E o funcionalismo público está aí com o dedo apontado, né, Fábio? Já vai ser votado agora. O projeto que nos atinge está com urgência constitucional e o prazo para essa urgência constitucional já venceu no dia 6. Quer dizer, a hora que o Congresso, a Câmara voltar a funcionar com normalidade, ele já entra trancando a pauta e vai obrigar que seja apreciado esse projeto de lei, que na verdade é um projeto de lei que trata de refinanciamento da dívida dos municípios e estados para com a União. Nada teria a ver com servidor público. Acontece que lá no pocinho das maldades foram buscar algumas coisas e jogaram no processo como contrapartida. Tem 4 projetos de refinanciamento da dívida pública tramitando no Congresso, um do senador Paulo Paim, que é o 561, e mais 2 ou 3 que tratam do refinanciamento daqueles entes da União que estão devendo. E nenhum deles ataca os direitos dos trabalhadores públicos. Só o 257, que é o que está com urgência, que vai ser votado agora. É absurdo o que prevê esse projeto. Como eu disse antes, perda da estabilidade, deixa de ser exigido concurso público. Concurso público não é direito do trabalhador, é direito do cidadão. É a democratização da entrada no serviço público, do ingresso no serviço público, senão fica na mão do mandatário, fica na mão do prefeito, do governador, ele põe quem ele quer, vai pôr os amigos e de 4 em 4 anos vai estar instaurada aí a sazonalidade no serviço público. Muda o servidor público e muda o serviço público. Evidentemente, isso prejudica ou vai tornar pior o serviço público. Nem dá para o governante colocar os amigos, né? Quantos amigos vai ter? 1 milhão de amigos, que nem o Roberto Carlos? Tem, porque tem os amigos dos amigos, vereadores têm amigos. Aí no caso do município, o vereador tem amigo. O candidato que... Haja amigo, hein? O candidato que perdeu a eleição tem amigo também. Então, vira uma festa. Só nesse ponto, eu né? acho contra. Acho um erro a gente tem crasso que, que aconteça uma coisa se mostrar muito solidário ao funcionário público, que eu acho que, inclusive, eu já falei aqui, eu venho de um aprendizado de convivência com funcionários públicos no governo federal e municipal, né, nas oportunidades que eu tive de trabalhar junto ao Maurício Mariano como deputado federal, depois como prefeito. Então, o grande aprendizado que eu sempre tive, e meu respeito, já citei aqui, é que o funcionário público, ele é os braços e as mãos de um prefeito, porque ele já tem um conhecimento de estrutura administrativa, ele sabe aquele envolvimento. E até, citando aí esse caso, principalmente, a gente sabe que a terceirização do serviço público ela é muito complicada, né? Então aí os exemplos das ONG, o que vai, tudo sendo investigada, todos esses desvios de dinheiro e o mau atendimento da população. Por quê?
Porque esses contratados, esses terceirizados, eles não prestam o mesmo serviço, eles não têm o mesmo envolvimento e a responsabilidade que o funcionário público tem. Feliz aquele administrador que tem, inclusive, no seu primeiro escalão, que é sempre a orientação e o pensamento da gente, funcionários públicos trabalhando junto. Porque o funcionário público, ele já vem com aquela responsabilidade com o munícipe, ele tem a consciência que o salário dele vem do munícipe, né? E uma empresa terceirizada não dá certo por quê? Porque ele não tem aquele envolvimento com a cidade. Mas isso está previsto tanto no projeto de lei, a terceirização em grande escala com a entrada no DPRC. Passa a ser gasto com o pessoal. Por quê? Porque vem aquela discussão, porque aí são melhores salários. Mas então não é melhor a gente melhorar o salário do funcionarismo público, a valorização da categoria, né? A valorização daqueles que já estão ali trabalhando, porque essa é uma discussão. Não, mas aí eu não posso, lá no caso de mais médicos, tal, esse projeto, né? Que aí são as terceirizações que a gente fala. Por que não deu certo? Porque inclusive a gente de fora do Brasil para fazer o serviço de um funcionário público. Porque assim paga melhor. Quer dizer que o administrador só paga melhor quando ele terceiriza? Sabe? E o funcionário que lá existe, aquele profissional capacitado que lá existe, ele não tem o olhar? Este não é meu pensamento. Mas aí, por exemplo, numa OS, quem estabelece o teto ou o piso salarial dos funcionários que ela contrata para gerir um pronto-socorro, um hospital, uma clínica, sei lá? A OS. A OS. É. Não tem nada a ver. É privado, Pode ganhar, não é público. o enfermeiro pode ganhar R$2.000 na prefeitura e a OS estabelecer 1.500 ou 3.000. Isso. Vai por conta da E contabilidade. é esse o discurso de muita gente que eu acho que é uma grande ilusão e um grande buraco de desvio de dinheiro, me desculpe. Por quê? Porque eu venho com aquela verba, aquele valor, né? Dizendo que eu vou pagar melhor, mas eu pago só um pouco melhor, que é o que aconteceu até hoje, o que vem acontecendo. Que é dinheiro público também, né? Verba que vem para a verba terceirizada é dinheiro público, e contrato profissional dizendo que eu estou pagando melhor. Tá, então por que eu não pago o que eu tenho na minha casa? Entendeu? Por que eu não valorizo esse profissional? Porque essas pessoas são mais capacitadas. Capacite, então, o que você tem, invista no que você tem. Né? Envolva. O funcionário público, ele tem um envolvimento maravilhoso. Quando você coloca ele junto do seu trabalho, com a responsabilidade. Eu conheço grandes funcionários públicos, não só no Guarujá, né? Que são pessoas e que tiveram cargos, participaram de secretarias, né? Como tive lá na administração, participavam, trabalhavam e tinham um conhecimento enorme. Né? Até porque prestaram um concurso público e estão lá. E continuaram investindo nas suas carreiras. Eles não podem ser deixados de lado dessa maneira. Eu sou contra, né? Já me coloquei, eu sou contra. Eu acho que essa não é a saída para uma qualidade de serviço público ou de atendimento. Pelo contrário, é um choque muito grande. Muito bem. Vamos fazer o break então, nosso segundo intervalo. Na sequência, a gente retoma aqui o painel regional. Em instantes. Como é que vai ser? Mas quer fazer também. Tudo bem, de volta ao terceiro bloco aqui do nosso painel regional. Vou direto e reto aqui com a nossa Camila Lóia, algumas participações importantes do telespectador neste dia histórico para a nação, não é? Claro, muito ruim, porque em 24 anos é o segundo impeachment, o segundo afastamento de presidente. Collor, em 1992, acabou com o pedido de renúncia, inclusive não evitou impeachment, mas acabou deixando o cargo. E a Dilma Rousseff agora se afasta, né? Segue como presidente da República, afastada, continua no Palácio do Alvorada, tem lá uma série de regalias que ela, uma série de coisas que ela continua tendo à sua disposição, mas o presidente em exercício já é nesse momento, Michel Temer. Pois não, Camila? Sim, temos uma pergunta boa aqui do Uriel Vilas Boas. Ele diz: vocês acreditam que o Temer tem autoridade suficiente para impor condições perante o seu governo? Isso não pode caracterizar que o Congresso realmente boicotou a Dilma? Ele pergunta. Olha, acho que é o seguinte, vou repetir aqui aquilo que eu já falei 1 milhão de vezes. Você vai para uma votação na Câmara dos Deputados. 513 deputados, né, estão lá para... Não foram todos, 3 ou 4 faltaram, enfim, vamos lá, 513 deputados. O governo tem 137 votos. Qual é a governabilidade que tem? A presidente Dilma, honesta, séria, não tem conta no exterior, não acredito em tudo isso. Agora, perdeu completamente a condição e a capacidade
de governar o país, pelo menos na minha opinião. Se vocês Em algumas, discordarem, fica à em vontade. algumas votações, o próprio partido dela não votava com ela. Por exemplo, a reforma da Previdência que ela propôs, o partido não queria acompanhar. Foi. Pois é, a situação é um desgoverno amplo, geral e restrito, pilotado pela presidente afastada Dilma Rousseff. Eu espero pelo menos que o Michel Temer consiga montar um governo, né? Já é um começo. Pois não, Camila? Temos também a participação do Rafael Nascimento de São Vicente. Ele diz: eu vi muita gente ignorante dizendo que iria cair um de cada vez. Pronto, agora que a Dilma caiu, quem vai ser o próximo? Será que isso realmente vai acontecer? Ou só queriam tirar um partido e pronto? Santana, para você. Eu acredito nessa tese de que, infelizmente, no Brasil, ainda o objetivo maior da Operação Lava Jato, até com a participação do Poder Judiciário, foi ferir mortalmente o PT, em especial o Lula, porque diversos outros políticos estão sendo em tese sendo investigados, mas em termos práticos não vemos nada aí. Só o afastamento do Cunha. Pois é, porque já serviu ao objetivo maior, que era afastar o poder. Inclusive, tu está falando muito de judicializar, né, a política, mas na verdade está acontecendo o contrário, né? Está se politizando o Poder Judiciário. Muitas das decisões do Poder Judiciário a gente percebe claramente aí que tem um fundo político partidário mesmo. Muito bem, verdade. Tem mais participações para a gente? Sim, temos Camila? a participação do Valdomiro Trento. Ele pergunta: todos os senadores do Congresso Nacional estão no poder pelo menos há 40 anos, ou são sucessores familiares, exercerem mandatos executivos nos últimos 25 anos e fizeram isso que aí está. Esta gente tem bagagem ética para moralizar o país ou simplesmente impedir a continuação da Lava Jato? Olha, ontem no discurso do senador Agripino Maia, né, esse também assisti por inteiro, é um discurso lógico, né, apesar dos anos e anos que ele está no poder, foi governador 2 vezes, essa coisa toda, ele se dirigia ao Cássio Cunha Lima, e eu lembro muito de seu pai, Ronaldo Cunha Lima, que foi governador, senador, atuou nessa casa também, então tem uma relação direta e interessante com isso que é colocado pelo telespectador. Mas aqui né? eu me coisa coloco... do pai passar para filho. Mas eu me tá? coloco aqui como filha de político, né? Eu sempre falei isso, sou filha de um político com uma história maravilhosa. E se nós estamos numa democracia, eu acho que nós não temos que ser por indicação ou por favorecimento, mas sim por trabalho. Porque nós temos que ter a oportunidade, a experiência da nossa criação. Eu sempre falo, éramos em 4 filhas, tem o falecimento da minha segunda irmã, todas nós sempre fomos envolvidas em políticas, mas eu fui a única que me tornei política, né? Por um assim, dom, né? Por uma orientação e pelo aprendizado que nós vamos ter. O que nós temos que ter é um bom aprendizado, né? Para trazer, nos posicionar, nos colocarmos como propostas boas dentro desse aprendizado, porque ao lado do Maurício Mariano, o que aconteceu na minha figura? Eu vi a história passando desde criança, né? Prefeitos, movimentos, pró-prefeitos, né? Nós vimos tudo isso surgindo. Mas, se me permite, Edgar, mais importante do que evitar que apenas os mesmos nomes continuem atuando na política, a gente tem que evitar que as mesmas práticas, porque às vezes um parlamentar, um político de primeiro mandato, entra nesse círculo vicioso aí do toma lá da cá, de verbinha, carguinho, de comissãozinha, e apesar de ser debutante, são ele continua... São os bons exemplos, né, que nós temos que seguir, que aprendeu, né? Muita gente fala, mas isso é imperialismo. Isso não é imperialismo, porque eu também tenho que construir a minha história para me fortalecer na política, para que as pessoas também acreditem na minha pessoa. Agora, o que eu tenho que trazer à tona? Eu tenho que trazer à tona o aprendizado positivo, que é o que me comprometer com a população, né? Com o povo, com aqueles que são meus companheiros de moradia. Não, é verdade. Claro que não é porque o sujeito é filho de político que não pode concorrer, não pode disputar, não pode seguir a carreira política, evidentemente. Tendo práticas corretas, sérias, não há problema nenhum, sem dúvida nenhuma. Tendo talento para a coisa também, porque é preciso, né? Temos mais uma participação do Uriel. Ele pergunta para os convidados: dá para aceitar como corretas as acusações contra a presidente Dilma ou foi solução encontrada por uma oposição antipetista? Isto repercute negativamente pelo Brasil? No Brasil e no mundo, né? Eu acredito que, na verdade, foi a questão do mérito em si, não havia motivo para afastar a presidente. Se fosse o caso, se fosse levar a rigor ali os mesmos motivos que levaram
a deposição da Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin também deveria passar por um mesmo processo e ser deposto também. Centenas de prefeitos também. O relator da comissão no Senado, o Anastasia, quando era governador, deveria ter sido também deposto do mesmo jeito. Então, quer dizer, foi mais um casuísmo para realmente retirar a Dilma do poder. Não, a gente volta à defesa, que esse processo continue de moralização no país contra a corrupção. Né? Esses processos abertos contra o PSDB, da merenda, né? Do desvio de dinheiro da má merenda, o caso do metrô, volto a falar, que isso continue em andamento, que isso não pare. A gente tem, como população, se posicionar e cobrar isso. Sem falar no Temer, né? O vice que assumiu, que também tem um envolvimento. merecia um processinho igualzinho dela. Então, isso que nós temos que nos posicionar, né? Realmente, essa questão que envolve aí a parte, vamos dizer assim, mais jurídica da coisa, enfim, é muito complexa. Muita gente defende, muita gente diz que não. O Luciano Cassione aqui na quarta-feira, ontem, né? Ainda chegou a lembrar a coisa que essa questão das pedaladas, Itamar pedalou, Collor pedalou, Fernando Henrique Cardoso pedalou, o Lula pedalou, enfim, mas era uma coisa assim de 4 milhões, 6 milhões, 8 milhões e a da Dilma partiu para 60 milhões. 80 milhões. Eu volto a dizer, não tem diferença. A sanção crime é para crime. pedalada. A gente tem que entender o seguinte. Roubou um real, ladrão igual. Mas a sanção não é o afastamento. Nenhum lugar da lei diz Sim, eu isso. concordo. Mas O a gente afastamento também foi tem que político. entender, As duas Santana, casas políticas que dentro da moralização... tiraram a presidente, Mas afastaram a gente tem que presidente. entender que, em pró, a moralização contra a corrupção, que isso tem que ser de praxe nas câmaras municipais. E olha que eu estou aqui me posicionando como uma busca de executivo, tem que passar por isso. Mas isso tem que ser de praxe, isso tem que existir. As câmaras municipais têm que fiscalizar, as câmaras estaduais e a federal, como aconteceu. E denunciar. É que até então também ninguém denunciou. Tem que haver a denúncia, faz parte do papel da denúncia. Agora, de dizer que o outro fez igual a mim e por isso que eu continuei fazendo, não. Né? Se alguém rouba, eu vou continuar roubando porque aquele roubou? Não. Né? Como eu também sou contra isso, o próprio caso do Maluf, fez, mas rouba mais fez. Rouba mais. Gente, o que é isso? Volto a dizer. Né? Quer dizer, volto aqui a dizer, desculpa, eu vou cutucar uma coisa, mas vou me colocar. Então, se o traficante ajuda a população da comunidade, tudo bem. Não existe crime? A gente não pode ter esse pensamento. Faz o que o Estado não faz. A gente não pode ter esse pensamento. Não, eu concordo, né? Se é um crime, se foi denunciado, que isso seja averiguado. Agora, com relação a essa questão, não foi realmente pedalada, nem coisa nenhuma que derrubou o presidente da República. Foi o conjunto da obra, né? O conjunto da obra, a questão política. Pô, em 513 deputados, tem 137 votos. Por que os deputados não votaram contra o impeachment? Não é? A base do governo. Por que a base do governo? Por que a base do governo não ampliou? Por que a base toda saiu correndo, saiu fugida? Ficou PT e PCdoB, praticamente, né? Com algumas exceções lá do PMDB, PR, ou no caso outro, PDT, enfim. Cadê a base da presidente da República? Não faz política, não conversa, não articula, ainda cometeu um estelionato eleitoral bárbaro. Isso é inegável, gente. Por mais honrada, honesta que ela não tenha conta na Suíça, que ela nunca tenha colocado a mão no que é dela, até acredito piamente nisso. Mas ela confundiu a questão pessoal com a figura institucional da presidência. Eu penso assim, eu acho que não estamos dizendo que foi certo ou foi errado, o tempo dirá. Né? Se o Michel Temer conseguir fazer o governo. Havia um desgoverno. E se houve um crime cometido, foi onde foi. Ela deveria, então, até comunicar, sentar com o Congresso e dizer as razões que ela fez. Aliás, Fernando Collor, no discurso dele, disse isso. Vá à televisão e rede nacional, peça desculpas à população pelo que você disse, pelo que você pregou na campanha eleitoral. Se desculpe perante a população. Né? Fala, olha, erramos completamente, vamos tentar modificar essa coisa. Vá ao Congresso, refaça a base governista, porque isso vai acabar mal para você. E o governo não acreditou. Camila. O Orlando deixou a opinião dele aqui também para a bancada. Esperava uma visão diferente da equipe ministerial e não o mesmo do mesmo. Temer deveria se limitar a administrar e os ministérios entregues a notáveis que sejam da área para trazer algo novo. Mas aí que tá, aliás, como é que vai fazer isso, Fábio? Para governar não dá, para governar você tem que montar a sua equipe, não tem... É que a equipe dele é a mesma, ou está muito misturada com o povo que já era
da Dilma, a minha preocupação é a visão, é o projeto que ele tem. E o projeto que ele tem lá transcrito na ponte para o futuro é aquela imagem da terceirização, da dureza contra o trabalhador, do corte de direitos do trabalhador. A entrega do patrimônio para a iniciativa privada. Exatamente, diminuição do Estado. Isso é que preocupa. A Helenice de Cubatão também diz ao Marcos Santana: agora que a Dilma saiu do poder, esqueça a Lava Jato. Agora eles vão ficar quietos e esquecer do assunto, pois o único objetivo realmente era tirar a Dilma do poder. Espero que não, né? Todos esperamos que não, mas os fatos indicam que isso caminha para isso, só um né? minutinho. Infelizmente. Aí está, vamos voltar, o Boturão falou aqui num outro programa. Você lembra, Santana? Nós estávamos juntos, eu assisti você falando. Aí está o poder de nós, da população, através de manifestações, pressionarmos E hoje qualquer muito mais fácil governo através das redes sociais. das né? redes sociais. Você já citou isso várias vezes aqui, acho que com a gente, né, Santana? Ou não? Aí estamos nós aqui também para continuar cobrar, se colocando. claro. Não só a classe política, mas a população que também iniciou isso, né? Vamos todos continuar cobrando que isso não pare e apoiando o Sérgio Moro, a qualquer um que esteja na cabeça aí dessa investigação. O Valdomiro Trento voltou a entrar em contato conosco e falou sobre o quanto ao rouba, mas faz. Ademar de Barros, em 1950, tinha o seguinte slogan: caixinha abençoada. Graças a Deus, isso não funciona mais para a população aceitar, né? Mas, na verdade, o Rouba Mais Faz começou com o Ademar, né? Com a Ademar, O slogan que atribuiu a ele. depois Ele o rouba mais povo faz. usou E o e ainda Maluf tem acabou, usado, né? o E Maluf tem acabou usado, também. não vamos esquecer que não tem que roubar nada, tem que fazer boas obras, usar o dinheiro público de uma maneira lista e que as coisas sejam bem investidas, porque é o dinheiro de cada um de nós. Diga, Santana. O curioso que ele citou o Ademar de Barros, tem um episódio interessante de que, na época da ditadura, a Dilma Rousseff era responsável por planejar os assaltos para poder fomentar a resistência, né, a guerrilha urbana. E um dos assaltos que ela planejou foi na residência do Ademar de Barros, onde diziam que tinha um cofre lá, que ele guardava o dinheiro da corrupção. E, na verdade, não era a residência dele, era a residência da amante que estaria ali. Então, como era um dinheiro de origem escusa e uma relação mais escusa ainda, ele não deu queixa da polícia. Infelizmente, as caixinhas ainda existem, né? Mas a gente tem que brigar contra isso também na corrupção. Olha, se fosse, as caixinhas eram no tempo do Ademar mesmo. Hoje são Mas nós temos que brigar também containers contra e isso. sei lá mais o quê. Olha, daqui a pouco, 3 da tarde, 3 e pouco, está marcada a primeira fala do presidente Michel Temer, né? E mostrar aí ao país a que vem este novo governo, né? Você que está na reprise com a gente, claro que já ouviu aí a fala do presidente, que inclusive participa hoje da posse do ministro Gilmar Mendes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde corre lá um processo do PSDB contra a chapa Dilma Temer, né? Se o STF derrubar a chapa, Michel Temer também deixa a presidência da República. Vamos fechando o painel regional, agradecendo muito o Fábio Pimentel, obrigado por estar com a gente, Santana também, obrigado, Angélica, e diariamente com a gente a Camila Lóia acompanhando a nossa produção e a sua participação. Você está com a gente sempre neste horário do 1h30 da tarde, de segunda a sexta, e na nossa reprise às 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cília transmite os jogos da Unisanta. Obrigado. Tchau.